Sejam muito bem-vindos ao canal @Curiosidades Enfim, o lugar onde você descobre histórias impressionantes, fatos que quase ninguém comenta e curiosidades que fazem você olhar o passado com outros olhos. Se você gosta desse tipo de conteúdo que abre a mente e mostra o lado oculto da história, já aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho e vem com a gente, porque aqui as curiosidades realmente não têm fim. Vamos para mais uma jornada incrível. Jan Hus, a voz que a igreja não conseguiu silenciar. A história que poucos conhecem. Imagine a Boêmia do final da Idade Média. Vilarejos simples, igrejas imponentes, um povo cansado de desigualdades. E no meio disso tudo, nasce um menino chamado Jan, numa casinha humilde em Uzinec. Desde cedo, Jan percebeu duas coisas: a dureza da vida comum e o peso que a religião tinha sobre o povo. Ele cresceu vendo famílias deixando suas últimas moedas nas mãos de um clero que, muitas vezes, vivia com um luxo bem distante da realidade popular. Mas esse menino tinha uma curiosidade em comum. Ele queria entender, aprender, questionar, e foi essa sede de conhecimento que o levou até Praga para estudar na famosa Universidade Carolina. O estudante que virou voz de um povo na universidade, Jan se apaixona pelas escrituras e pelos debates morais. Logo se torna professor, uma das vozes mais queridas entre os alunos. Aquela figura simples, sempre de fala firme, conquistava respeito não pelo poder menos, mas pela coerência. Foi nessa época que algo novo chegou à Boêmia: as ideias de um pensador inglês chamado John Wycliffe. Os livros vinham escondidos nas malas de estudantes que retornavam de Oxford. E, quando Jan começou a ler, algo acendeu dentro dele. Ali estavam críticas profundas ao luxo e aos abusos dentro da igreja. Menos críticas que combinavam perfeitamente com aquilo que ele já sentia no coração. Mas Jan não copiava Wycliffe. Ele adaptava, ele filtrava, ele trazia o debate para perto do povo. E quanto mais falava, mais gente se juntava para ouvi-lo. Um mundo em crise e um homem que decidiu falar. Para piorar, a Europa vivia um momento caótico. O grande cisma. 2 papas, depois 3. Todos dizendo ser o verdadeiro líder da cristandade. O povo olhava aquilo e pensava: se nem eles sabem quem manda, como podemos confiar em tudo isso? Jan Hus falava justamente sobre isso. Para ele, a autoridade não vinha de cargos, mas de caráter. E ninguém menos, nem papa, rei ou cardeal, podia se colocar acima do evangelho. Essa mensagem caiu como fogo em palha seca. A popularidade que virou problema, as igrejas enchiam, os sermões eram diretos, na língua do povo, sem floreios. Ele falava de fé autêntica, humildade, justiça e correção moral. E isso, claro, começou a incomodar. Alguns líderes religiosos viram Jan como ameaça, outros temiam que suas ideias causassem instabilidade. E pouco a pouco, ele foi sendo pressionado a se calar. Mas Jan Hus não era homem de recuar quando acreditava que algo era certo. O concílio e a decisão que mudaria tudo. Chega então uma convocação. O grande concílio de Constança queria ouvi-lo. Prometeram segurança para que pudesse ir e voltar. Parecia, no mínimo, uma chance de defender suas ideias diante de toda a Europa. Mas quando Jan chegou lá, viu que o clima era outro. As discussões não eram abertas. As decisões pareciam já encaminhadas. E todo o peso político da época caía sobre ele. Pediram que renunciasse às suas convicções, que negasse alguns pontos do que havia ensinado, que desistisse daquilo que acreditava ser verdade bíblica. Mas ele não aceitou. Para ele, consciência e fé não eram barganha. O capítulo final da jornada, depois de um longo processo, Jan foi condenado. Não por violência, não por revolta, mas por manter sua posição diante de autoridades que esperavam o oposto. Mesmo assim, ele permaneceu calmo, continuou escrevendo cartas,
encorajando seus amigos, afirmando sua confiança em Deus e defendendo a importância da integridade. No dia marcado para sua execução, Han se manteve firme, sem revolta, sem gritos, apenas com a tranquilidade de alguém que não negociou sua consciência. Disse que suas últimas palavras foram algo próximo de "prefiro enfrentar o fim, mantendo a verdade, do que viver negando aquilo que acredito." E assim terminou a etapa terrena de Jan Hus. Sem detalhes gráficos, sem violência explícita, menos apenas o registro histórico de alguém que preferiu permanecer fiel ao que acreditava. O impacto que nenhuma sentença conseguiu apagar a intenção era acabar com sua influência, mas o efeito foi justamente o contrário. Da sua morte nasceu um movimento inteiro, os hussitas, que mudariam a história da Boêmia. Um século depois, Martinho Lutero afirmaria que Hus tinha pavimentado o caminho da reforma protestante. O homem que veio de uma vila pobre se tornou símbolo de coragem moral, fé autêntica e resistência pacífica.